Bem, hoje eu não vou dar nenhuma mini aula, nenhum informativos técnicos sobre o mundo do vinho, ou coisas específicas de vitivinícolas, viticultura, né? Hoje eu estou mais para fazer um desabafo. Então, como estamos na Semana Santa, né? Semana Santa para os cristãos, e o que são cristãos? São pessoas, né, que seguem os preceitos de Jesus, o Cristo, né? Seguem seus ensinamentos, né, na vida. Então, essas pessoas são ditas cristãs, né? Então, como estamos na Semana Santa Cristã, me veio à mente, aflorou, né, coisas que eu quis fazer essa espécie de desabafo, né, do tipo, pessoas que não só dizem ser cristãs, mas professam, né, a, a religião e são praticantes dos ensinamentos do Cristo. No entanto, eu já vi pessoas dizerem que não bebem álcool, né? Ou especificamente não bebem vinho, porque é pecado, né? Então, eu acho isso, eu fiquei impressionado, eu fico impressionado, para não dizer outra palavra, eu fico indignado. A pessoa dizer isso e ao mesmo tempo se dizer cristã, né? Praticante dos ensinamentos do Cristo. E tem uns que se dizem muitos estudiosos e para provar andam até com a Bíblia debaixo do braço, né? Mas, no entanto, acham que beber vinho é pecado. Pois hoje eu queria fazer, né, uma abordagem sobre esse assunto. Eu vou fazer 3 abordagens, uma científica, uma baseada no mundo real que vivemos, e outra, uma abordagem bíblica, de várias citações na Bíblia que falam do vinho, né? Então, cientificamente, né, já está mais do que provado, através de muitos ensaios, muitos textos, muitos escritos em revistas científicas de medicina famosas, que o vinho faz muito bem à saúde do ser humano. Por que faz bem? Porque o vinho ele tem antioxidantes, né? Isso ajuda a retardar o envelhecimento do corpo, né? Tem vários flavonoides, tem resveratrol, que ele desentope as artérias, né? É anticoagulante, né? Melhora o HDL e diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Então, ou seja, né, biologicamente o vinho é um santo remédio. É tanto que tem alguns médicos, né, que até sugerem que as pessoas tomem uma taça de vinho por dia. E tem estudos científicos que comprovam que melhor do que uma taça é mais de uma taça por dia, né? Qual é o problema do vinho ou de qualquer bebida alcoólica? Não é a bebida em si, é o excesso dela em consumo alto, né? Então, qualquer coisa ao extremo, em excesso, faz mal. Até orar em excesso faz mal. Então, tudo tem que ter moderação, né? Tem que ser comedido. Então, cientificamente, né, já está mais do que provado que o vinho só faz bem ao ser humano. O mundo real, né, nós temos uma cultura e o resto do mundo tem outra. Enquanto nós bebemos vinhos esporadicamente num fim de semana ou numa festa, numa comemoração, né, tem culturas que levam, né, o vinho não só como uma bebida, mas como alimento, né? Então a França, Portugal, Itália, Espanha, né, esses países eles não consideram o vinho uma bebida e sim um alimento. É tanto que a maioria das pessoas elas bebem no almoço e no jantar. A primeira viagem que eu fiz a serviço para a Espanha, em Barcelona, eu passei 15 dias, eu comprovei, né, porque eu bebia vinho no almoço e no jantar, todos os 15 dias. É tanto que eu trouxe um saco de rolha para comprovar. Então, eles bebem
o vinho como um complemento à comida e não como a gente faz só em festa ou fim de semana. Né? Para você ter uma ideia, né? A França bebe 45 litros de vinhos per capita, né, por ano. A Itália bebe 42 litros por ano per capita. A Portugal, quem bebe mais, né, são 65 litros per capita por ano. Né? E o Brasil? O Brasil só bebe 2 litros per capita por ano, quase nada. Né? Eu, pessoalmente, sou brasileiro, eu bebo de 60 a 80 litros de vinho por ano. Mas a média do brasileiro é quase nada, é 2 litros por ano. Então a gente não tem essa cultura. Então eu acho muito difícil, né? Um italiano, um francês, um espanhol, um português dizer que beber vinho é pecado. Porque está na cultura dele como alimento, né? Então isso é o fato real, vida real. Agora, falando em termos bíblicos, né, existem várias citações na Bíblia, eu vou mostrar algumas, em que numas citações se fala muito bem do vinho, noutras, como no Apocalipse, por exemplo, se fala mal do vinho, mas mal como? Fala usando a fortaleza do vinho, né, a distinção do vinho para fazer coisas do tipo você vai beber o vinho da minha ira, Deus diz, por exemplo, né? Mas vejamos o seguinte, se você é um seguidor do Cristo, né, há de convir que Cristo jamais iria incentivar uma prática pecadora. Então, em lugar nenhum na Bíblia, né, está dito que é pecado beber vinho. Né? Então, o próprio Cristo, né, fez o uso do vinho em diversas passagens bíblicas. O primeiro ato dele, né, que na Bíblia não fala em milagre, mas fala nos sinais de Cristo, de Jesus, o primeiro ato dele foi no casamento em Judá, né, onde ele começou a vida pública dele. Então eu vou ler as citações e a gente vai refletir em cima disso rapidamente. O casamento de Judá é o Evangelho segundo São João, né? O capítulo 2, as bodas de Caná. Então diz o seguinte, 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus, Maria, claro, né? Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Ou seja, essas talhas eram em torno de 1 metro de altura. Né? Era para as festividades judaicas, que inclusive já fazia um bom tempo, né, se você estudar, que elas não estavam sendo utilizadas. Mas Jesus ordenou-lhes o seguinte: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima, ou seja, até a borda. Então, se lembrar que Jesus disse que eu vim para que tenhas abundância, né? Ele pediu para encher até a borda, as talhas de 1 metro, 6 talhas, né? E aí ele disse, Jesus, tirai agora e levai ao chefe dos serventes. E levaram logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, né, se bem que soubesse os serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse,
É costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Então, este foi o primeiro sinal de Jesus, né, em Caná da Galiléia. Então, veja, esse primeiro milagre de Jesus, né, o sinal, como diz na Bíblia, de transformar água em vinho, se fosse errado, se fosse pecado, você acha que Jesus iria fazer essa transformação da água em vinho? Não. No entanto, ele não só transformou água em vinho, como fez em abundância, para dar para todo mundo. Ele encheu 6 talhas, de um metro era 1,20 m cada uma. Então, Jesus participou, né, de um evento onde todo mundo bebia vinho. Se fosse errado, ele não teria feito esse milagre, né? Mas fez esse. Bem, uma segunda citação, né, diz o seguinte: em Provérbios 3, diz o seguinte, ó, honra ao Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. Outra citação. Em Salmos, né, 4 e 5, diz o seguinte: fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Puseste em meu coração mais alegria de quando abundam o trigo e o vinho. Né? Mais alegria do que trigo e vinho. Então, mais uma vez, está citando aqui que o vinho é algo bom. Na epístola de Timóteo, no versículo 23, diz o seguinte, olha como é interessante. Não continueis a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Então, essa citação está dizendo que o vinho também serve de remédio, né? Novamente em Provérbios 31, versículo 6. Dai a bebida forte àquele que desfalece, e dai o vinho àquele que tem amargura no coração. Então, novamente o vinho serve de remédio, só que para a alma dessa vez. No Evangelho de São Marcos, né, no versículo 22, ele diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Então ele está dizendo que o vinho, né, ele é forte, tão forte que pode rasgar um couro velho, né? Então, para vinho novo, forte, tem que ser odres novos. Ou seja, o vinho é uma bebida forte, mas se beber moderadamente, não faz mal nenhum. No livro de Samuel, no primeiro livro, no versículo 12, ele diz o seguinte: Eli era um sacerdote da época, né? Observava o movimento dos seus lábios, de Ana, né? Ana, a Santa Ana, né? Porém, falava ao seu coração e apenas se moviam os seus lábios sem lhe ouvir a voz.
Então Eli perguntou, né, julgando-a ébria, bêbada, falou-lhe: até quando estarás embriagada? Vai-te, deixa passar o teu vinho. E aí Ana respondeu: não é assim, meu senhor. Eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho nem álcool, mas derrama a minha alma na presença do Senhor. Né? Então aqui ele fala da embriaguez, porque ela deu sinais de quem estava embriagado, e aí, né, recriminou, mas ela não tinha bebido. E como eu falei, o problema do vinho é o excesso, mas ela, nesse caso aqui, nem beber tinha bebido. Na epístola aos Filipenses, né, aliás, aos Efésios, no versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui, né, ele é uma citação que diz que não beba vinho porque é fonte de devassidão. Mas devassidão por quê? Porque provavelmente, se você beber em excesso, você libera todos os seus limites e aí entra em devassidão. Então o problema não está no vinho, está no seu excesso, que vai causar você passar vergonha por causa da embriaguez. Novamente em Provérbios, no capítulo 20, né, ele diz o seguinte: zombeteiro é o vinho e a motinadora a cerveja. Eu não sabia nem que tinha cerveja nessa época. Quem quer que se apegue a isso não será sábio. Claro, né? É, qualquer bebida, cerveja, vinho, uísque, o que for, em excesso, né, vai fazer mal à alma e ao corpo e aos que estiverem próximos. Então a questão é o excesso. Em Jeremias, no capítulo 25, versículo 15, é a taça da cólera divina. Eis que me disse o Senhor, Deus de Israel: toma de minhas mãos esta taça cheia de vinho de minha ira, e faze com que dele bebam todos os povos aos quais te enviarei. Então, beber o vinho da ira, né? Claro que isso é figurado, né? O vinho não faz nem bondade nem maldade, né? É uma bebida. O vinho da ira aqui, figurado, como ele diz, eu vou fazer as pessoas sentirem a minha ira, né? Que eu acho nem é verdade, porque Deus não tem ira. Mas, na hora que ele diz beber o vinho da ira, ele está citando, né, um elemento físico, né, que é o vinho, né, para colocar nele a sua ira e fazer as pessoas beberem. Mas, na realidade, é sentirem a sua ira. Né? No Apocalipse, aí começa a falar mal dos vinhos do mesmo jeito, né, do vinho da ira. Então, no capítulo 14, versículo 8, ele diz o seguinte: outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundice desenfreada. Né? Ele fala vinho da imundice, mas usou em seguida a palavra desenfreada. Então, a questão aí está bem explícita, é o excesso, né, da bebida. E tem também, no versículo 10 do mesmo capítulo, ele diz: há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice de sua ira. Então, toda vez que ele está citando aqui pejorativamente o vinho, é no sentido de excessos, né, de extremos que fazem mal à alma, principalmente, e ao corpo. E para não falar só de coisas ruins, né, é bom lembrar o seguinte: a Santa Ceia, né? Já que estamos na Semana Santa, a Santa Ceia na sexta-feira,
Mais uma vez, Jesus usou o vinho, né, para dignificar a ele mesmo. Então, na ceia, né, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, veja que coisa interessante que Jesus disse depois disso. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha. Fruto da vinha é o vinho. Até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino do Pai. Ora, se Jesus, nessa hora consagrada, né, elegeu o vinho para dizer que, né, transformando no seu sangue, ele podia ter pego a própria água e transformado no seu sangue, mas não. O vinho, né, mesmo porque o vinho é vermelho. Então, mais uma vez, Jesus se utilizou do vinho. E claro que ele deve ter bebido, porque ele estava compartilhando com os 12 apóstolos. Então, está bem explícito, está claro que Jesus bebia vinho também, né? Senão ele não ia erguer uma taça de vinho e simplesmente dizer bebam e ele não beber. Se fosse assim, estava escrito, mas não, né? Ele, mais uma vez, se utilizou do vinho. Então, a questão do vinho, do álcool, não é ele em si, é o excesso. Mas se você toma vinho moderadamente, como eu falei no início, cientificamente está provado que faz bem se for moderado, né? E a alma também, né? A questão, né? Eu trouxe até uma garrafa que, além dessas citações bíblicas pejorativas, né? Tem rótulos das garrafas. Por exemplo, esse rótulo aqui é a face do diabo, né? Um desenho aqui que parece a face do diabo. E o nome dele é Diablo, né? Eu já trouxe gente aqui em casa que gosta de vinho, mas na hora que eu fui servir o vinho e ele viu que tinha um rosto do diabo, ele disse: não vou beber isso não, que isso é pecado, que isso faz mal. Peraí, isso é um absurdo, né? O pobre do rótulo do vinho não tem nada a ver com o rótulo. O que importa é o interno, é o líquido, é o vinho. A forma desenhada aqui não quer dizer nada. Inclusive, né, como eu sou sommelier, esse é um dos melhores vinhos que eu bebi e bebo, né? Não só bebo, como eu indico para várias pessoas. Porque ele é um blend, ele é um corte, ele é uma mistura de três vinhos, né? Cabernet Sauvignon, Merlot e Carmenère. Então, um espetáculo de vinho a um custo baixo, né? Então, eu indico esse vinho. Aí, você fala, por causa de um rótulo, baseado nisso, e para finalizar, deixa eu ler uma mensagem aqui bem interessante, que fala exatamente disso aí, de rótulos. Veja que interessante. O título é Uma Taça de Vinho. Um grupo de profissionais reuniu-se para visitar seu antigo professor. Logo estavam todos se queixando sobre o estresse na vida em geral. Foi aí que o professor perguntou se gostariam de um vinho. Ele foi para a cozinha e voltou com o melhor vinho de sua adega e uma variedade de taças. Algumas simples e baratas, outras decoradas, caras e exóticas. Pediu que escolhessem a taça e se servissem de um pouco de vinho. Lembrando que ele trouxe o melhor vinho da adega dele. Depois que todos tinham feito sua escolha, o mestre, calma e pacientemente, conversou com o grupo. Como puderam notar, as mais belas taças foram as primeiras a serem escolhidas e as mais simples ficaram por último. Isso é natural, porque todos querem o melhor para si. Mas essa é a causa de tanto estresse.
Ele continuou dizendo que nenhuma daquelas taças acrescentou qualidade ao vinho. O recipiente apenas disfarça ou mostra a bebida. O que vocês deveriam querer era o vinho e não a taça, mas instintivamente quiseram pegar as melhores taças. Então, imediatamente, eles começaram a olhar para as taças uns dos outros. E o mestre continuou: a vida é o vinho. Trabalho, dinheiro, status, popularidade, beleza, relacionamentos, entre outros, são apenas recipientes que dão forma e suporte à vida, assim como o rótulo da garrafa que eu mostrei. O tipo de taça que temos não pode definir nem alterar a qualidade da vida que levamos. Muitas vezes nos concentramos apenas em escolher a melhor taça e nos esquecemos de apreciar o vinho. As pessoas mais felizes são as que têm o melhor, não mais as que fazem o melhor com tudo o que têm. Então viva simplesmente. Seja generoso, seja solidário e atencioso. Fale com bondade e pratique a bondade e seja grato. O resto deixe nas mãos do Criador eterno, porque a pessoa mais rica não é a que tem mais, mas é a que tem que menos precisa. Então, desfrute o seu vinho daqui para frente. E aí eu finalizo perguntando a você: você realmente é um cristão? Segue os preceitos e os ensinamentos do Cristo? Ou é um fariseu enrustido? Ou segue apenas as leis mosaicas antigas que Jesus derrubou? Saúde!